Então, gravando mais uma vez, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Hoje a gente vai continuar nossa aula sobre climatologia. Como eu falei para vocês, é uma sequência aí de umas 4 aulas. E vamos então para a nossa segunda aula hoje. Mais uma vez, obrigada por terem vindo aí na emenda de feriado. Achei que ia ter bem menos gente. E vocês sabem, né? Como eu sempre digo, vocês estão livres para tirar dúvidas no momento que vocês quiserem. Podem abrir o áudio, podem abrir câmera e falar em Libras, eu vou tentar, vou tentar entender alguma coisa. Podem mandar no chat a qualquer momento, qualquer dúvida que surgir, qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, tá bom? Não temos problemas quanto a isso. Inclusive, gosto da participação de vocês. Então, vamos lá. A apresentação acredito que esteja aparecendo para todos. Qualquer coisa vocês me avisem. Então, seguindo, nós começamos a falar então na semana passada de climatologia. Deixa eu ligar o ponteiro aqui. Eu preciso de ponteiro. Beleza. Aqui. Então, começamos a falar de climatologia, falamos a diferença entre clima e tempo, até cantei uma musiquinha aqui de uma forma bem ridícula para vocês. Falamos sobre a atmosfera e a variação de temperatura nas diferentes camadas da atmosfera. E como falamos sobre os elementos do clima, que são esses fatores, essas coisas, essas características que servem para a gente identificar tempo meteorológico, né? Qual é o estado da atmosfera hoje, se está chovendo, se está calor ou se está frio, qual é a pressão atmosférica, qual é a velocidade dos ventos, e a gente observando todas essas características ao longo de muito tempo, né? A gente consegue ver qual que é a forma cíclica na qual elas se apresentam. Por exemplo, todo fevereiro e março é chuvoso, todo junho e julho é seco. A gente vai identificando essas características e a partir daí a gente consegue identificar o clima de uma região, dizer como que é o clima, né, daquela região, que o clima é sempre regional e é sempre cíclico, beleza? Ele sempre vai se repetindo aí a cada ano, né? Tem a ver com as estações do ano, enfim. E aí a gente começou a falar de fatores do clima e fenômenos climáticos, né? Fatores do clima, que são as consequências do aquecimento diferencial da atmosfera, são coisas que vão dar características mesmo ao clima ou especificidades ao clima de cada região, certo? Falamos de latitude e movimentos da Terra, né? Que é o principal fator do clima aí, o primeiro de todos, né? Que a gente tem que considerar. Por quê? É justamente por causa desse fator que a gente tem a diferença de estações do ano e a forma como cada estação do ano se apresenta em cada região do planeta, né? Ali na zona tropical, entre os trópicos, a gente tem calor o ano todo. Na zona temperada, a gente tem esse clima moderado. Na zona polar, a gente tem o clima frio, certo? E isso porque a gente tem essa diferença de latitude, ou seja, essa diferença aí de norte a sul, que quanto mais para norte ou quanto mais para sul, a gente vai ter uma diferença de insolação do Sol ao longo do ano, né? O Sol vai bater perpendicularmente só ali na zona tropical e só em uma metade do ano que ele vai estar mais forte no hemisfério sul e na outra metade do ano ele vai estar mais forte no hemisfério norte. A gente já viu bastante isso, né? A diferença das estações do ano e por isso que a gente tem essa diferença das zonas climáticas também, por causa do eixo inclinado da Terra e o movimento de translação. É por causa disso que a gente tem as zonas climáticas. Beleza? Falamos disso lá no começo do ano, tanto na aula de movimentos da Terra, quanto na aula de introdução à climatologia, que foi lá no comecinho, né? Que a gente fez para não perder o gancho aí dos movimentos da Terra. Então, falamos um pouquinho aí de quais são essas zonas climáticas, as características dela, são essas três: tropical, temperada e polar ou glacial. Lembram que o temperada, né? Não é que alguém jogou tempero ali naquela região, mas sim, temperada é uma palavra que significa algo que é moderado, né? Que é o meio ali. Então, a zona temperada é uma zona de clima moderado, tem as estações do ano bem definidas, né? No verão é calor, no inverno é frio e assim por diante.
e as zonas polares ou glaciais, que estão lá perto dos polos, é onde são áreas do planeta que só recebem luz do Sol no verão, e no inverno recebem muita pouca luz, e são áreas que, mesmo recebendo luz no verão, ainda assim recebe num ângulo bem inclinado, ou seja, o Sol não consegue esquentar tanto aquela região ali, né? Então são áreas que são frias o ano inteiro, beleza? Aqui as fotinhas, né? Só para a gente identificar uma paisagem aí típica de clima tropical, de clima glacial, e aqui no temperado, que tem as estações do ano bem definidas. Tá chegando mais gente e eu tô adorando. Bom, e aí falamos de altitude e relevo, né? Como a gente viu, quanto mais alto, mais frio. Inclusive, não sei se vocês viram o material lá no Classroom, mas eu recomendei um filme para vocês, né? Tem um filme, para quem tiver acesso aí à Netflix, um filme na Netflix que chama A Escalada. É um filme francês, ele é bem divertido, é meio comédia mesmo, o cara, e ele é baseado numa história real, isso que deixa o filme mais bacana, né? Ele conta a história de um cara que, para conquistar a mina lá que ele quer, ele fala para ela que ele subiria o Everest por ela, e ela fala, não, tá bom, vai lá então, e ele resolve que ele vai mesmo, né? E é legal para a gente pensar clima vendo esse filme, porque ele vai subindo o Everest, que nada mais é do que a montanha mais alta do planeta, e como a gente viu, quanto mais alto, mais frio, e ele vai passando por todo esse desafio de chegar num lugar que é extremamente frio, com um ar super rarefeito. Por quê? Lembram por que quanto mais alto é mais frio? Porque quanto mais alto, a gente tem menos pressão atmosférica, a gente tem menos ar, menos moléculas de ar para captar e segurar o calor. Então, a gente tem o ar mais rarefeito e por isso a gente tem mais frio também. E aí o filme vai mostrando, né, conforme ele vai passando por essas etapas. É bem bacana, super recomendo para vocês assistirem. Então, a altitude aí, um fator bem determinante, né, de clima também, porque a gente vai ter em lugares mais altos um clima mais frio. Por exemplo, a gente está vendo que na zona tropical, e quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, certo? Então, a zona da linha do Equador ali é a região mais quente do planeta, onde a gente tem a floresta amazônica, que é quente o ano inteiro, né? Inclusive o pessoal lá de Manaus fala que as 4 estações do ano que eles têm lá é verão, mormaço, calorão e abafado, um negócio assim, porque é quente mesmo o ano todo. E mesmo ali perto da linha do Equador, a gente tem Quito, que é a capital do Equador, que tem esse nome porque é o país que está ali, né, sendo cruzado pela linha do Equador, e Quito é um lugar que tem um clima bastante ameno, né? Não tem temperaturas tão altas, mesmo no verão. Por quê? Mesmo estando ali em cima da linha do Equador, por que não é um calorão em Quito? Porque está em alta altitude, né? Está no topo ali na Cordilheira dos Andes. E quanto mais alto, mais frio. Então, mesmo ali perto da linha do Equador, a gente vai ter temperaturas mais frias em lugares mais altos. Então, o relevo é um fator bastante determinante. Depois, deem uma olhada aí, previsão do tempo em Quito. A gente vai ver um pouco ainda sobre climograma. Vou ensinar vocês como que, a partir de um climograma, a gente consegue identificar climas. E aí eu vou mostrar para vocês um de Quito também. A gente chega lá. Beleza? Então, seguindo, falamos aí, né, de altitude, relevo e de chuvas, né? A gente tem a chuva orográfica, que é a tal da chuva de relevo. Ela acontece porque as nuvens batem lá na montanha, não conseguem atravessar e chove ali mesmo, né? Então, elas são impedidas de passar, acumulam ali e chove. Essa é a chuva orográfica. E é por isso, por exemplo, que a gente tem o sertão do Nordeste tão seco, certo? Porque a umidade que vem do oceano não consegue atravessar o planalto do Borborema, que está ali entre a costa e o sertão. A gente também tem a chuva convectiva, que é aquela chuva típica de verão, fez muito calor, evaporou, formou nuvem, choveu, certo? Então, chuva convectiva, típica de verão. E a chuva frontal, inclusive a gente estava passando por uma na aula passada, certo? Que é quando vem uma massa de ar frio, uma frente fria, né? E esse ar que está chegando frio se encontra com o ar quente que já estava ali, ou vice-versa, né? E aí
esse choque entre essas duas massas com temperaturas diferentes faz com que as nuvens chovam, né? E aí a gente tem chuva frontal, e é por isso que toda vez que chega uma frente fria, entre os dias quentes e os dias frios que vão vir depois, tem chuva, né? São chuvas frontais, beleza? Então, só dando uma relembrada que a gente falou isso no fim da aula passada. E aí, hoje a gente vai falar sobre massas de ar e circulação geral da atmosfera, tá bom? Então, falei já para vocês que as massas de ar são esses bolsões de ar que se movimentam aí na superfície do planeta, né? São o que a gente chama de vento, o deslocamento das massas de ar é o que denominamos como ventos. Então, né, o andar da massa de ar aí na superfície do planeta é o que a gente está chamando de vento, né? O ar se movimentando. O vento nada mais é do que o ar em movimento mesmo, né? O movimento das massas de ar e da circulação geral da atmosfera, né? Ar circulando na atmosfera em escala planetária aí, se dá devido às diferenças de temperatura e de pressão. Lembram, né? O ar quente, ele vai se deslocar para onde está mais frio, e o ar frio ele vai se deslocar para onde está mais quente. Isso tanto verticalmente na atmosfera, quanto horizontalmente, tá bom? E aí o verticalmente é muito importante para a gente entender a circulação geral da atmosfera, e a gente vai falar sobre isso agora, beleza? Vai ficar um pouco mais claro aí como que esse ar se movimenta. Então vamos lá. Antes de a gente falar especificamente então das massas de ar e da circulação, a gente falou um pouquinho sobre ventos, inclusive a gente já falou, né? Os principais ventos aí existentes em escala planetária, que são ventos constantes, ou seja, eles, em geral, os ventos estão nessa direção, né? Os ventos alísios, que predominam aqui na região tropical, entre os trópicos, e sopram na direção da linha do Equador. Os ventos de oeste, que estão aqui nas zonas temperadas, digamos assim, e os ventos polares que estão lá perto dos polos. Alguém perguntou na semana passada por que não tem... por que a gente falou do Atacama, lembram? Né? O deserto do Atacama fica aqui no norte do Chile, na costa oeste da América do Sul, e ele é o deserto mais seco do planeta, né? E alguém perguntou se não, ele está tão perto do oceano, não vem vento, não vem nuvem do oceano para chover nele? A direção predominante dos ventos, olha, nessa região, é justamente no contrário, né? É em direção aqui, né? No caso da costa oeste da América do Sul, do continente para o oceano. Então, dificilmente a gente vai ter nuvens voltando, né? Vindo do oceano aqui em direção ao continente, nessa região em que predominam os ventos alísios que vão no sentido contrário, certo? Então, isso é um dos fatores que também faz com que o deserto do Atacama seja tão seco assim. Beleza? Bom, e agora sim a gente fala sobre as massas de ar. E quais são elas, né? As massas de ar são essas grandes bolsões de ar que se movimentam na superfície do planeta, e elas têm características conforme a região onde elas se formaram. Então, se uma massa de ar se formou ou está vindo de uma região quente e úmida, ela vai ter característica de ar quente e úmido. Ela vai trazer essa característica para o lugar para onde ela está vindo, certo? E aí, então, a gente classifica elas conforme, mais ou menos, as regiões onde elas se formam, né? Onde elas estão adquirindo características ali para levar para outro lugar. Então, são elas, né? As massas equatoriais, tropicais e polares, né? Tem a ver um pouco aí com as zonas climáticas do planeta, só que em vez de a gente ter uma temperada, a gente tem duas aí nas áreas quentes, as equatoriais e as tropicais, beleza? Então, as massas equatoriais, elas vão se formar ali bem perto da linha do Equador mesmo. Lembram? A linha do Equador é latitude 0. Quando a gente fala de altas latitudes, a gente está falando de lugares que estão longe da linha do Equador, certo? Para norte ou para sul. Então, as massas equatoriais vão se formar ali na região da linha do Equador. Então, entre as latitudes 5 norte e 5 sul, né? 5 graus para cima da linha do Equador, 5 graus para baixo da linha do Equador, beleza? E elas são as mais quentes, possuem as temperaturas mais elevadas. A gente classifica elas em dois tipos, em oceânicas e em continentais.
oceânicas são mais úmidas, elas são chamadas de oceânicas porque elas se formaram sobre o oceano, então elas são úmidas, elas carregam água ali com elas, e as continentais que se formam em cima dos continentes. E se elas se formam em cima dos continentes, se a gente for comparar ela com uma massa oceânica, as continentais vão ser sempre mais secas. Faz sentido, né? As oceânicas formarem em cima da água, elas vão ser mais úmidas do que as continentais que se formaram em cima do continente, né? As continentais, embora muito quentes também, tão quentes ali quanto as oceânicas, equatoriais em geral são muito quentes, elas são menos úmidas do que as oceânicas. Até aí, beleza, né? As massas tropicais, elas se formam nas latitudes subtropicais, elas vão se formar ali mais perto das regiões dos trópicos mesmo, né? Os trópicos ali de Câncer e de Capricórnio, eles estão na latitude 23 graus, certo? 23 e pouquinho. Então, elas vão se formar ali mais perto da região dos trópicos mesmo. Elas também são bastante quentes, né? Porque elas têm essa característica tropical. E eu não coloquei aqui para não ficar muito texto, mas elas também se dividem em equatoriais e oceânicas. Tem um asterisco aqui, ó. Também subdivididas entre oceânica e continental, sendo a continental mais seca e a oceânica mais úmida. É sempre assim. Os três tipos de massa de ar, equatorial, tropical e polar, se dividem em oceânicas e continentais. Oceânicas e continentais. Mesma coisa para as tropicais. E sempre, uma em comparação com a outra, a oceânica vai ser sempre mais úmida do que a tropical. Do que a continental, a louca. A oceânica é sempre mais úmida do que a continental. Beleza? E as massas polares se formam lá nas regiões próximas dos círculos árticos e antárticos, nas regiões que estão mais frias do planeta, sempre em latitudes superiores a 50 graus. E elas são as massas com temperaturas menos elevadas, elas são as massas frias, portanto, né? Ela também se divide em continental e oceânica, sendo que a continental é a mais fria e mais seca de todas. Né? De todos os tipos de massa, a massa continental, polar continental, vai ser sempre a mais fria e a mais seca, beleza? A oceânica, ela é um pouco úmida, mais úmida do que a continental, polar continental. E porque ela tem umidade, ela não tem temperaturas tão baixas quanto a continental. Veja, ela também é fria, porque ela é polar, mas ela é menos fria do que a continental, porque a umidade dentro dela faz com que ela consiga manter ainda um pouquinho de calor, né? Com as moléculas de vapor de água que estão ali dentro dela. Faz sentido, não faz, né? Para o ar ser úmido, ele tem um vapor de água. E o vapor de água se forma, né, pelo estado, né? O vapor é um estado da água que acontece quando a água atinge certa temperatura, certo? Então, ela vai ser um pouco menos um pouco menos fria do que a continental polar, beleza? Então, retomando, resumão. 3 tipos de massa, sendo que as equatoriais e as tropicais, elas são quentes e as polares são frias. Sempre que a gente falar de uma massa continental, ela é mais seca do que uma oceânica, que vai ser sempre mais úmida, beleza? Como na região equatorial a gente tem muita chuva também, a massa equatorial oceânica, ela vai ser, já basta ela ser úmida por ela ser oceânica, e ela ainda se formou numa região que é úmida mesmo em cima do continente, então ela vai ser sempre a mais úmida de todas, beleza? É essa massa, inclusive, que traz chuva lá da Amazônia aqui para o sudeste do Brasil. É a massa equatorial continental que está se formando ali em cima da floresta amazônica, no caso a continental, né? A oceânica, ela é mais úmida ainda. Beleza? Então, se surgir alguma dúvida, vocês falam, mas a gente vai voltar nisso quando a gente falar de massas de ar que circulam no Brasil, tá? Aqui a gente está dando um panorama geral sobre o que são massas de ar, mas depois a gente vai voltar especificamente sobre as massas de ar do Brasil, beleza? Aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Perfeito, eu colocado aqui na sequência, não sei porque eu não fiz isso, mas agora já foi. Mas primeiro vamos falar de mundo, depois a gente foca no Brasil, beleza? Bom,
Seguindo, então, aí com a circulação geral da atmosfera. A gente já viu como as massas, né, que elas se movimentam e que elas têm características específicas aí de calor e umidade, conforme o lugar em que elas se formam. Mas, por que elas se movimentam? Como elas se movimentam? Isso a gente vai tentar entender um pouquinho agora, né? Então, o movimento do ar e a formação de ventos, né, dessa movimentação do ar, se dá das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. O que é isso? São as pressões atmosféricas. Tem tudo a ver com os ventos, tem a ver também com a direção do movimento de rotação do planeta. Então, são várias coisas que convergem aí para que o ar circule dessa forma, né? Então, a gente vai ter aí, ao longo da superfície do planeta, zonas de baixa pressão e zonas de alta pressão. Quando a gente tem uma baixa pressão atmosférica, a gente tem o ar tem capacidade suficiente para subir. Lembra o que é a pressão atmosférica? Né? A gente tem muitas camadas de ar em cima da nossa cabeça, então a gente tem uma grande pressão em cima da nossa cabeça. Então, alta pressão. E a baixa pressão é quando o ar está mais leve, digamos assim, né? O ar que está em cima da nossa cabeça, ele está mais leve, né? Seja porque ele está mais quente, quando ele está quente ele se expande, então ele fica mais leve, ou seja, uma série de fatores aí que vão fazer com que esse ar fique mais leve, então a gente tem uma baixa pressão. Quando a gente tem áreas de baixa pressão atmosférica na superfície do planeta, o ar que está ali na superfície, ele consegue subir, né? Então, onde a gente tem uma baixa pressão, o ar sobe, beleza? A gente está falando isso na vertical, da superfície do planeta lá para o topo da nossa troposfera, beleza? Então, uma baixa pressão, o ar sobe. Numa área onde a gente tem uma alta pressão atmosférica, o ar fica mais pesado e ele desce, beleza? Nesse movimento do ar subir aqui e chega lá em cima, ele não consegue mais subir, ele chega no topo da troposfera, ele não tem mais para onde ir, ele vai circular lá por cima até um lugar onde ele vai conseguir descer. E aí a gente tem esse movimento aqui, ó, nesse sentido, né? Ar subindo de um lado, ar descendo do outro. E é grande parte nisso também que consiste a circulação do ar na atmosfera. Ar subindo na área de baixa pressão, ar descendo na área de alta pressão atmosférica, beleza? As zonas de baixa pressão, onde o ar ascende, ou seja, onde ele sobe, depois que o vento converge, o vento está vindo ali pela superfície do planeta, ele se encontra num ponto e aí ele não tem mais o que fazer, ele começa a subir, né? É também chamada de ciclonal. Enquanto que as zonas de alta pressão, onde o vento está descendo, é chamada de anticiclonal. E por que tem esse nome? Tem a ver com ciclone? Tem tudo a ver com ciclone, né? Os ciclones têm tudo a ver com essa questão do ar subindo mesmo, né? O ar quente, né? Que está ali perto da superfície, que ele vai subir. E esse movimento dele subir é o que pode causar aí ciclones, beleza? Ele está perguntando se o ar sobe, se ele não fica na baixa pressão. Então, ele sobe onde tem uma área de baixa pressão, justamente porque a pressão é baixa, ele tem espaço suficiente para subir. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Era isso? Se o ar sobe, ele não ficaria na baixa pressão? Ah, sim, ele desce onde a gente tem alta, porque onde a gente tem a alta pressão, a gente tem ar descendo mesmo, né? O ar ele sobe aonde tem uma baixa pressão, ele tem espaço para subir, chega lá em cima, ele tem que ir para algum lugar. Então ele vai escapar, encontrar um lugar onde tem uma alta pressão para ele conseguir descer. O ar só sobe onde a pressão está baixa e ele só desce onde a pressão está alta, nas zonas de alta pressão. É isso. Faz sentido para você? Então, tá bom. Então, vamos lá. E aí, né, já que a gente está falando de ciclone, vamos abrir um parênteses aí para falar de ciclones, furacões e tufões. Como que eles se formam, né? Eles se formam justamente nessas zonas de baixa pressão, onde o ar está subindo, né? Tem uma ordem maluca isso aqui, mas começa aqui. Os ciclones e furacões têm a mesma formação.
né? Sua origem é no mar, quando as águas atingem 27 graus na superfície e evaporam. Então, água evaporando, a gente tem ali ar quente. O ar quente ele vai querer subir para onde o ar é mais frio, lá no topo da nossa troposfera. Lembra? Quanto mais alto, mais frio. Então, o ar quente ele vai tender a subir. Forma-se ali, então, uma zona de baixa pressão, onde o ar vai esquentando e vai, né, abrindo espaço e subindo, né? E por que essa temperatura específica? Que é quando começa a subir muito o vapor de água, certo? Bom, o vapor de água aquecido sobe para as camadas mais frias, se condensa e forma nuvens densas de tempestade. Então, aquele monte de vapor de água subindo, lembra da chuva convectiva? Um monte de vapor de água que sobe, forma uma nuvem lá e chove, né? Então, vai subindo muito, muito, muito vapor e vai formando nuvens muito grandes, nuvens de tempestade. A condensação, né? Essa formação das nuvens ali libera muita energia e cria uma zona de baixa pressão lá no topo, que vai atraindo cada vez mais ar. Então começa a virar um monstro aquilo. Já tem ar pra caramba subindo. E aí esse ar vai chegando lá em cima, vai começando a atrair cada vez mais ar. E vai se juntando cada vez mais ar, né? Naquele espaço ali. Todo o ar ao redor tende a ser atraído para o centro, que é o olho do furacão, né? E ocupa espaço do ar que subiu, reforçando o fenômeno. Então aquilo vai se tornando um monstro mesmo. Mais água subindo, né? Mais nuvem se formando, mais ar sendo atraído e vai se formando então um grande furacão. É assim que os furacões se formam e eles se formam ali, em geral, nas áreas mais equatoriais mesmo, que é onde o ar está mais quente, né? E o ar consegue subir. Qual que é a diferença entre ciclone, furacão e tufão? A diferença é só a localização. Quando eles se formam aqui, ó, perto no Oceano Atlântico ou no Pacífico, mas ali perto das Américas, eles em geral são chamados de furacões, né? Quando eles se formam aqui no Oceano Índico, eles são chamados de ciclones. Quando eles se formam aqui no Hemisfério Sul também, né? A gente chama de ciclone extratropical, que atinge a costa do Brasil de vez em quando. E os tufões é quando eles atingem o leste da Ásia ali. Então, eles são, em síntese, fisicamente falando, eles são a mesma coisa. O que muda na denominação é só o local onde eles se formam. É que nem mexerica e tangerina, que são a mesma coisa, mas em cada lugar se chama de um nome, né? Não necessariamente por causa do tamanho. É só a denominação que se dá conforme o lugar onde ele está, onde ele se forma. É que nem eu disse, como mexerica e tangerina, que, né, cada um chama de um jeito, mas elas são a mesma coisa, certo? Então, basicamente, a diferença é essa. O tornado já, né, por outro lado, é outra coisa, né? A gente tem furacão, ciclone, tufão e tornado. O tornado, sim, é outra coisa. É um outro tipo de fenômeno natural, né? Ele é muito pontual e a gente consegue ver um tornado. O tornado é isso aqui, olha o carrinho lá do lado. O tornado é uma nuvem, né, muito de vento muito forte que, né, tocou o chão. Isso é o que a gente chama de tornado. Ela fez um bico e tocou o chão. São ventos fortes, claro. Mas a gente consegue ver, olha para o tornado, ó, consegue ver o tornado ali. O furacão, o ciclone, não. Eles são tão grandes espacialmente no planeta que não dá para olhar para eles e ver, né? O furacão, o ciclone, eles são grandes tempestades mesmo. Sabe quando o tempo fecha e fica tudo escuro, sai, você não consegue ver o fim dessa tempestade? É isso que é um furacão, né? A gente não consegue olhar, os nossos olhos não conseguem captar o final dele de tão grande que ele é, né? Aqui para vocês terem uma ideia, esse daqui é o furacão Florence sobre os Estados Unidos em 2018. Olha aqui esse negocinho aqui em cima, é o pedacinho do satélite que tá tirando a foto dele. Olha a borda do planeta aqui, ó. Não é a Terra plana, né? Mas dá para ver o limite do planeta, ou seja, ele é uma escala planetária mesmo. Esse daqui é o do furacão Kenneth sobre Moçambique em 2019. Olha só, o roxinho aqui, ó, é o furacão. Essa é a ilha de Madagascar, ali na costa da África, e o roxinho aqui seria o furacão. Vou mostrar para vocês, inclusive.
Deixa eu ver. Falei para vocês, estava rolando aí um super furacão, o furacão Ida, nos Estados Unidos, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa é uma notícia, eu vou colocar para vocês lá no Classroom também, sobre o furacão Ida. Aqui está explicando como que eles se formam e tal. Sai da frente, né? Vou colocar lá para vocês, é bem bacana para a gente entender como se formam os furacões. Aqui aquilo que eu falei, né? Furacões, ciclones e tufões. E ela vai explicar como é que eles se formam, os ventos alísios, por que que eles giram num determinado sentido, tal, a questão da pressão atmosférica. E não era essa que eu ia mostrar. Essa é uma outra notícia aqui sobre o furacão Ida também, que ele causou o caos lá nos Estados Unidos. Vários pontos de Nova York alagaram. E isso que é uma coisa interessante sobre o furacão. O furacão, ele é alimentado pela água do mar, né? Então é a água evaporando e juntando nele ali, é como se fosse o combustível dele. Em geral, depois que eles vão para cima do continente, eles vão perdendo força e vão sumindo, né? Vão desaparecendo, vai perdendo força, ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Então, em geral, eles atingem, eles causam grandes danos em lugares perto da costa mesmo, né? E principalmente no caso dos Estados Unidos ali, na costa sul, que está mais perto do Caribe, que é onde eles se formam, né? E o furacão Ida, ele foi tão forte, tão excepcional, que, olha, depois de 1.600 quilômetros de onde ele tocou o solo, ele foi para cima do solo e 1.600 quilômetros depois ele ainda estava causando danos, de tão forte e intenso que ele foi, né? Ele trouxe chuvas muito fortes e muito intensas para Nova York, que alagou estações do metrô, alagou vários lugares, né? Tem inclusive fotos aqui, depois vocês vejam o vídeo, tá vendo? Cidades totalmente alagadas por causa de tanta chuva que veio. O furacão ele nada mais é do que uma grande tempestade. Então ele vai vir ventos fortes, chuvas fortes e intensas, e nesse caso ele trouxe tanta chuva que alagou vários pontos, várias cidades lá, certo? Olha lá, o pessoal sendo resgatado, alagou a estação de metrô, causou um caos geral ali nos Estados Unidos, coisa que não acontecia há mais de 100 anos e tal. Claro, né? Cabe a reflexão para a gente pensar aí um pouquinho sobre mudanças climáticas também. A gente vai falar um pouquinho também mais lá para a terceira ou quarta aula. E aqui o que eu queria mostrar para vocês também, esse daqui é um site, né, de previsão do tempo. Ele é bem bacana. A gente consegue ver aqui, ó, a direção dos ventos, tá vendo? Isso aqui é bem legal. A gente consegue ver formação de nuvens nele, ó, né? Que pontos, que cidades estão nubladas, né? Às vezes eu costumava usar isso para ver, tô indo para casa da minha mãe, será que tá chovendo lá, via se estava nublado, onde que tem nuvem e tal. E aqui, por que eu tô mostrando isso para vocês, né? Voltar aqui para o vento, para vocês verem aqui, ó, no hemisfério norte, um outro furacão que já está se formando aqui no oceano e que já há previsões de que ele atinja aqui esses países aqui do Caribe, né? Cuba, Bermudas e chega também até os Estados Unidos. Esse é o furacão Larry que está se formando ali e que já está ativo, né? A Dani está perguntando: o furacão se forma na costa e os tornados não necessariamente? Justamente, os furacões eles se formam em cima do oceano, né? Onde a gente tem água subindo ali e alimentando, né? Formando esse furacão. Os tornados não. Os tornados eles se formam em cima do continente. Eles são as massas de ar que se encontram e fazem esse movimento de giro ali. Em geral, eles se formam em cima dos continentes, né? Os tornados que têm esse formatinho aqui, beleza? Quando o tornado se forma em cima da água, a gente chama eles de tromba d'água, né? Deve ter. Deixa eu ver se tem foto de tromba d'água aqui para mostrar vocês. Tromba d'água. Tromba d'água também chama quando é no rio, né? Muita água vindo no rio de uma vez. Mas é isso aqui, ó. Quando o tornado se forma em cima do mar, em geral, eles são chamados de tromba d'água, né? E a gente consegue ver o formatinho deles ali, né? Ó, quanta foto, bastante, né?
Mas, quando ele se forma em cima do continente, a gente chama só de tornado mesmo. Dá medo, né? É verdade. E são ventos super fortes, né? E os furacões não. Os furacões, eles se formam em cima do oceano, porque é aquela água que está evaporando do oceano que vai dar combustível para eles se formar. Beleza? Então, né? Isso daqui é em tempo real. Olha, segunda-feira, 9 da manhã. É como está o vento na superfície do planeta agora, né? Uma estimativa de como que está o vento aí. Que é captado por satélite, por radar e tal. E esse site aqui é legal porque ele mostra, né, os ventos aí no planeta e o furacão Larry se formando aqui. Uma outra curiosidade, mas aí é mais curiosidade mesmo, todo ano a gente tem uma sequência de furacões, nem todos eles a gente fica sabendo, porque muitos deles são fracos. Existe uma escala de categorias de furacões, que é determinado conforme a força, a velocidade dos ventos, né? Um furacão que nem o Ida, que é categoria 5, se não me engano, é porque ele tem ventos de mais de 230 quilômetros por hora, né? Ou seja, ventos muito fortes, né? E aí a gente tem tornadinho, ó, furacãozinho, ciclonezinho, que tem ventos fortes, mas nem tanto, então eles são na categoria 1, e aí vai subindo conforme a velocidade do vento vai aumentando. E deixa eu até colocar aqui para vocês que vem. Temporada de ciclones, eu acho que é isso. Peraí, melhor. Furacões. Ai, computador. Furacões de 2021. Temporada de furacões do Oceano Atlântico de 2021. Todo ano, então, é como se fosse uma série, né? Que tem temporada todo ano. A gente tem uma temporada de furacões do Oceano Atlântico. A temporada de 2021 começou lá em maio e ela vai até novembro, né? São os furacões que vão aparecer ao longo desse período aí. Eu entro aqui no Wikipedia, ó, tá falando lá um pouco sobre isso. E já tem os furacões que foram registrados. O mais forte dessa temporada até agora foi o Ida, que é esse que a gente está falando, né? E tem as previsões de furacões aí no Oceano Atlântico. Cadê? Eu queria ver a lista de nome deles. Enfim, aqui, ó. O nome das tempestades. Os nomes, eles já são definidos. E por que a gente fala? Por que tem nome de gente? Né? Os órgãos que se responsabilizam sobre isso definiram que os furacões vão ter nome de gente mesmo. Então, todo ano a gente tem uma série de furacões, eles já são batizados, olha, a gente já tem nome para furacão até a letra W, se quiser, e eles são em ordem alfabética, e é sempre um nome feminino, masculino, olha lá. A gente já teve esse ano furacão Ana, o Bill, o Claudete, o Danny, blá, 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 e a gente passou pelo Ida, o Julian e o Kate, que foram fraquinhos, ninguém falou deles, e o Larry, que é o que está ativo, que é esse aqui que eu mostrei para vocês agora. Beleza? E aí aqui a gente vai ter a característica de cada um deles, né? Ó, o furacão Fred, quando que ele aconteceu, qual foi a velocidade do vento, por onde que ele passou, tem um mapinha aqui, ó, mostrando qual foi a trajetória dele, tá vendo? Né? Em geral, eles pegam sempre ali Caribe, México e a costa leste dos Estados Unidos. O Rodrigo está perguntando por que aqui no Brasil nunca tem furacões. Ótima pergunta, eu estava esperando que alguém fizesse essa pergunta. Bom, os furacões, eles se formam. Peraí, primeiro deixa eu responder a Alicia. Se eles podem se repetir. Em geral, não. Ele é uma tempestade que tem começo, meio e fim. A tempestade começou, fez o seu estrago, acabou, passou, então eles não se repetem. Vai começar uma nova tempestade e aí começa um novo furacão. Então eles não se repetem. Não é a mesma tempestade, é a outra tempestade. Pode ter as mesmas características, mas a gente vai dizer que é um outro furacão, porque é uma outra tempestade se formou num outro momento. Beleza? E agora a pergunta do Rodrigo, por que que aqui não tem furacões? Bom, a gente está falando que os furacões eles se formam aqui mais ou menos perto da linha do Equador, que está passando aqui, ó, aqui, né? Então eles se formam nessa região equatorial e eles precisam de água, certo? Para alimentar eles. Então, os furacões acontecem porque tem muita água evaporando ali e subindo e formando esse furacão. E a gente viu que os ventos alísios, eles estão trazendo vento sempre aqui, ó, de leste para oeste, certo? Bom, quando
furacão, então, nessa região do planeta e a gente está aqui tão perto da linha do Equador e a gente não tem tanto furacão assim. Um dos fatores determinantes para isso é o formato dos continentes, né? O furacão ele precisa se formar em cima da água e, como eu falei para vocês, depois que ele atinge o solo, ele vai perdendo força, porque ele não tem mais água para alimentar ele, não tem mais água evaporando para alimentar ele, certo? Então, aqui ele chega na costa, chegando aqui no Brasil ou na América do Sul, ele chegaria na costa muito mais rápido, mesmo que ele se formasse aqui, ó, ele chegaria aqui na costa muito mais rápido do que ele teve tempo suficiente para se formar e ficar forte. Aqui não, aqui a gente tem esse golfo aqui, né? Toda essa grande baía, digamos assim, né? Então a gente tem muito mais espaço de água para ele ficar forte antes de chegar no continente do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, esse é o principal fator de por que a gente não tem furacões fortes aqui, apesar de a gente estar numa região quente e tão perto da linha do Equador, né? Porque o formato aqui do nosso continente faz com que ele não tenha tempo suficiente para ficar tão forte antes de chegar no nosso litoral. Então, é principalmente por isso. Ótima pergunta, Rodrigo. Valeu por perguntar. Então, é isso. Então, eu acho importante. Geralmente, essa parte de furacões eu passo bem rápido na aula, mas como está acontecendo isso, está bem recente, foi bem destrutivo esse furacão Ida, e ele é bem importante para a gente pensar mudanças climáticas, eu achei que valia a pena a gente falar um pouquinho melhor sobre furacões dessa vez do que geralmente eu faço nessa aula, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido muito sobre furacões, né? Pelo menos entendido que eles são realmente tempestades muito grandes, eles têm um grande poder de destruição, eles se formam por causa do calor e da umidade, e porque e tem tanto naquela região ali do Caribe Sul dos Estados Unidos, tão mais do que em outras regiões do planeta, beleza? E isso também ajuda a gente a lembrar, né, da direção predominante do movimento do ar, inclusive da direção do movimento de rotação da Terra, porque isso tem super a ver também. Beleza? Então, voltando agora, já que a gente entendeu um pouco sobre pressões, furacões, e como eles têm a ver também com essa questão da baixa pressão, né, do ar subindo, falar um pouquinho mais, então, sobre as zonas de alta e baixa pressão que estão espalhadas aí ao longo da superfície do nosso planeta. Vou mandar para vocês lá no Classroom aquela matéria sobre como se formam furacões. Ela está bem didática, bem bacana. Espero que ajude, né, a tirar mais dúvidas que vocês tiverem. Então, beleza. As zonas de alta e baixa pressão, então, que são as zonas ciclonais e anticiclonais, né, como a gente estava vendo, elas estão distribuídas por todo o planeta, seguindo algumas propriedades, como temperatura, o movimento de rotação da Terra, e tendem a se concentrar em faixas específicas conforme a latitude, né? Ao longo aí norte e sul. Então, porque a gente tem esse movimento do ar aqui, ó, se encontrando na linha do Equador, na linha do Equador a gente tem uma série de zonas de baixa pressão, né? Porque a baixa pressão, ela também tem isso. Ar se encontrando na superfície, o ar tá vindo, ele se encontra. O que que faz esse ar aqui que não tem mais para onde ir? O ar tá vindo de um lado, o ar tá vindo do outro, ali na linha do Equador. Ele se encontrou aqui, ele não pode ir mais para baixo, porque para baixo é a superfície do planeta. Então ele tem que ir para algum lugar. O que que ele faz? Ele se encontra e ele sobe, né? Então eles se embatem, eles convergem e sobem. Ar subindo, baixa pressão. Então aqui na linha do Equador, a gente tem uma sequência de zonas de baixa pressão atmosférica, certo? E aqui, como a gente tem ar se afastando aqui, ó, da linha dos trópicos, indo em direção à linha do Equador, onde a gente tem o ar divergindo, indo cada um para um lado, a gente tem zonas de alta pressão atmosférica, né? A alta pressão é o ar descendo, como a gente viu. Então, esse ar que se encontrou aqui embaixo, né, na zona de baixa pressão e subiu, ele vai chegar lá no topo da atmosfera e vai acontecer a mesma coisa. Para onde que ele vai? Ele não tem para onde ele ir. Então ele se espalha. Ele se espalha e chegando lá em cima na atmosfera, em algum momento ele vai se encontrar com o ar que está vindo de outro lugar, né? Também pelo topo da atmosfera, eles vão se encontrar ali e
vai ter o mesmo problema que teve lá embaixo. Eles não têm mais como subir, eles não têm para onde ir. Então, eles se encontram lá em cima e eles descem. No que eles descem, a gente tem uma zona de alta pressão atmosférica. Então, a gente tem aqui, em geral, é assim: baixa pressão, alta pressão, depois outra zona de baixa pressão, conforme a latitude. Vamos ver se vai ficando mais claro, né? Ué, tá faltando slide aqui. Ah, tá aqui mais pra cima. Tá. Então, as massas, entretanto, as zonas de alta e baixa pressão não são fixas geograficamente, elas podem mudar conforme a dinâmica climática do planeta. Esse mapinha aqui, ele está mostrando as zonas, né, de alta e baixa pressão em janeiro. Em janeiro a gente tem verão no hemisfério sul, né? Então, as zonas de alta e baixa pressão, elas estão diferentes do que em julho, né? Vocês verem aqui no mapa, as zonas de alta pressão não mudaram muito, né? Elas continuam aqui perto da linha dos trópicos, certo? Mas as zonas de baixa pressão, que antes estavam aqui, ó, bem mais ao sul, aqui no verão no hemisfério sul, aqui no inverno elas vão estar bem mais ao norte. Olha o bezinho aqui, que antes estava aqui no meio do país, certo? Então elas também mudam aí conforme as estações do ano, elas vão mais para norte ou mais para sul, principalmente as de baixa, mas as de alta também, né? Por exemplo, aqui a gente tinha uma em janeiro aqui em cima da Ásia, que aqui em julho já não tá mais. Então, só para vocês terem, né, saberem que, apesar da gente ter uma concentração delas em algumas latitudes específicas, elas não são fixas ali, elas têm uma certa variação de norte a sul, né, ao longo das zonas climáticas ali do planeta. Bom, e aí, como a gente estava falando, o ar que se encontra aqui embaixo, ele sobe na zona de baixa pressão, e depois o ar que se encontra lá em cima, ele desce na zona de alta, a gente vai ter com isso as células convectivas de circulação. Lembram das células convectivas do movimento do magma dentro do planeta Terra, que a gente viu lá em geologia, né? Perto do núcleo é quente, então o magma quente sobe, lá perto da crosta ele é frio, então ele desce, a gente tem esse movimento, né, cíclico, eterno, a gente vai ter a mesma coisa acontecendo com o ar na atmosfera, né? Aqui a gente tem, ó, perto da linha do Equador, como a gente viu, a gente tem as baixas pressões, a gente tem ar subindo, ó. Setinha vermelha, ar quente, setinha azul, ar frio, beleza? Então a gente tem ar quente vindo aqui em direção à linha do Equador e subindo. Chegando lá em cima, ele tem que se espalhar, então ele se espalha aqui de volta em direção ao sul, e aqui ele encontra um ar frio que também está vindo, olha, na mesma direção, sentido ali a linha do trópico, né? Lá em cima eles se encontram e eles descem, então a gente tem a zona de alta pressão, ar descendo. E essas células convectivas é justamente esse movimento, né? O ar frio que sobe por um lado e lá em cima ele vai para o outro lado e desce, desculpa, o ar quente que vem aqui na superfície sobe, lá em cima ele esfria e chega em algum ponto, ele se encontra com outra massa de ar e desce, beleza? Então, sempre esse movimento circular. Essas são, então, as células convectivas de circulação que estão aí sob a superfície do nosso planeta. E elas também estão em nomes, porque os cientistas gostam de dar nome para tudo, né? Até para o ar a gente dá nome. Então, essas células também têm nomes porque são ventos predominantes, né? Esse movimento está sempre acontecendo ali naquela região. Então, elas foram batizadas assim. Geralmente é o nome dos caras que descobriram, que deram o nome para elas. Então, a gente tem as células de Hadley, elas são as mais importantes. Elas também são chamadas de células tropicais e elas acontecem nas zonas tropicais. É justamente esse movimento de ar que acontece aqui, ó, entre o trópico e o Equador, tanto ao norte do Equador quanto ao sul. Esse movimento de ar subindo no Equador, descendo no trópico. Sobe no Equador, desce no trópico. Beleza? Então, essa é a célula de Hadley. A célula de ferro, ela vai acontecer mais ou menos ali perto das zonas temperadas, células de média latitude, e as células polares, que, né, só deduziram que se a gente já tem uma e outra, a gente tem essa também, e ninguém deu nome para elas, né, para não brigar entre o Hadley e o ferro, elas ficaram sem nome mesmo, e elas são chamadas só de células polares, né, que é onde o ar frio e úmido se dispersa para as regiões tropicais. Então, a gente tem o ar frio aqui dos polos, que ele vai se dispersando em direção às áreas quentes. Só que ele chega aqui, ele é obrigado a subir, né?
Então, ele fica nesse movimento circular aqui, que é uma coisa que, inclusive, retoma, né? Retoma não, como que se diz? Tá me fugindo das palavras. Intensifica o ar frio, essa questão de estar sempre frio nos polos, né? Também é uma coisa intensificada pelas células polares, porque o ar frio está sempre circulando ali. Há pouco espaço para entrar ar quente vindo dos trópicos, né? Sobra pouca chance para o ar chegar. Ele chega aqui, ó, ele já sobe, já é obrigado a subir para a atmosfera. Beleza? E com as massas, esse ar se encontrando aqui na região do Equador, né? A gente tem aqui, então, ar quente vindo das regiões dos trópicos, indo em direção ao Equador, se encontrando ali, subindo. Com isso, a gente tem a formação da zona de convergência intertropical. E o nome, se vocês forem pensar, faz todo sentido. É uma área em que estão convergindo, estão se encontrando os ventos dos trópicos. Então, é uma área que está entre os trópicos, intertropical, onde convergem os ventos, uma zona de convergência intertropical. Então, o nome faz todo sentido aí, né? Ela é chamada de ZCIT, próxima à linha do Equador, no ramo ascendente da célula de Hadley. O que isso significa? Onde os ventos da célula de Hadley estão subindo, certo? Ascendente. E na área de convergência dos ventos alísios. A gente tem ali, então, uma área de convergência, vento subindo, uma concentração de zonas de baixa pressão, né? Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ela é um dos mais importantes sistemas meteorológicos que atua nos trópicos e sua dinâmica é decisiva na caracterização das condições de tempo e clima da região tropical. Por quê? Porque é justamente nessa zona de convergência intertropical que a gente tem formação de muita chuva. As chuvas da floresta amazônica. Chove porque é quente, sabe aquilo de. Não sei se vocês já ouviram isso, mas a floresta amazônica tem muita chuva porque tem a floresta. Aliás, tem a floresta porque chove muito ou chove muito porque tem a floresta, certo? Porque a floresta também tem um papel muito importante na evapotranspiração e formação de nuvens ali. Mas um outro fator muito importante para a formação de chuva é justamente a presença da zona de convergência intertropical. A gente tem vento quente e úmido vindo se acumulando ali, formando um monte de nuvens. Essa é a área mais chuvosa do nosso planeta, né? A região da linha do Equador ali. Por que chove? Só porque Deus quer? Também, mas também porque a gente tem muito vento acumulando ali e se a gente tem muito ar úmido se acumulando no mesmo lugar, a gente tem formação de nuvens de chuva, né? E geralmente de chuva bem intensa. Por isso que chove todo dia em Manaus, por exemplo, também, beleza? E geralmente são nuvens pesadas, né? Nuvens de chuva intensa. Teve um acidente, eu sempre conto essa história, mas teve um acidente aéreo há vários anos atrás, em que um avião indo do Brasil para a França sumiu, né? Quando foram descobrir, ele caiu no oceano, e isso porque tem formação de nuvens muito intensas ali, e, em geral, os pilotos eles têm desviado a nuvem, não dá para passar no meio de uma nuvem, porque você vai passar no meio de uma tempestade muito forte, né? E o piloto resolveu que ele não tinha tanto combustível assim para ficar desviando de nuvem, e ele resolveu passar no meio das nuvens, causou um acidente, o avião caiu, porque dentro da nuvem tem ar muito frio, né? Ar de tempestade, essas nuvens muito altas e muito intensas, elas inclusive têm formação de gelo, por isso que chove granizo. E aí congelou todas as turbinas do avião e o avião caiu, foi uma tragédia e tal. Mas isso porque a gente tem muitas nuvens naquela região e ele resolveu que ele não queria desviar. E ele resolveu passar no meio de uma nuvem e deu ruim. Ou seja, isso só para mostrar como essas nuvens elas realmente são poderosas, tem muita chuva mesmo naquela região ali. E claro, essa zona de convergência intertropical ela também não é fixa, ela vai acompanhando mais ou menos a força da luz solar, né? Como o Sol ele é mais intenso no hemisfério sul, no verão do hemisfério sul e vice-versa, ela também vai acompanhando mais ou menos assim. Então aqui ela em janeiro ela está mais ou menos nessa região do planeta, em julho ela está mais ao norte, né? Julho é verão no hemisfério norte, janeiro é verão no hemisfério sul. Beleza?
Então, só para fechar aqui, né, um resumão do que é a circulação geral da atmosfera. A gente tem as células aqui, né, fazendo o vento subir na linha do Equador, fazendo eles descerem aqui na alta pressão, na área dos trópicos. E uma coisa também legal sobre as zonas de alta pressão é que, como a gente tem vento descendo, né, e se espalhando, a gente tem o que a gente chama de calmaria. São as áreas anticiclonais, as áreas de calmaria. Para quem é marinheiro, pirata, enfim, são as áreas onde os ventos estão calmos, né? Então, são áreas ruins para navegação também. Então, aqui, só um resumão, mostrando, né, onde que está a zona de convergência intertropical, as células, a latitude mais ou menos em que as coisas acontecem, onde estão os ventos alísios, as concentrações de altas e baixas pressões. Então, enfim, só um resumão de tudo que a gente viu nessa aula até agora. A aula que vem a gente vai falar de frentes, vai falar de correntes marítimas e vai falar de climas do planeta como um todo. Por hoje é só. Terminamos aí no tempo certinho. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado tudo claro, mas se surgirem dúvidas, vocês chamam. Vou colocar os slides lá no Classroom, junto com as notícias que eu falei para vocês. Deem uma lidinha lá. E bom feriado amanhã, boa semana, bons estudos para vocês e bom desabafo na aula da Grazi aí, né? Com a Bruna e a Grazi na próxima aula. Desabafem bastante. Obrigada pela presença, gente. Obrigada por terem vindo. Até a próxima aula.